dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a presença do Guerlisone, que vai nos trazer o tema As Influências Espirituais. Antes da gente passar para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, que tem sob título a lição 129, Origem das Tentações. Tudo a ver com o tema, né? Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, a sua carta, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, a surgir em grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrir os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verifiquemos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo, o que te atraiu no curso das horas, e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Interessantíssimo, né? Como sempre. Então, a cada um é tentado quando atraído e engodado de sua própria concupiscência. Eu não vou me estender muito nos comentários, não, que obviamente o Guerlisone vai abordar bastante esse tema, né, das influências. Mas a gente precisa perceber isso. Muitas vezes é muito fácil a gente culpar a espiritualidade pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, quando na realidade isso brota de dentro de nós mesmos. O que nós fornecemos é o campo para que essas entidades atuem e agravem mais ainda a situação que já faz parte do nosso íntimo. Então, Tiago nos adverte disso, de que os fracassos, as falhas, elas emanam de nós mesmos. E os espíritos podem contribuir, sim, de uma forma, às vezes, até bastante veemente, mas é porque nós fornecemos campo para isso, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, que é muito comum a gente atribuir tudo ao mundo espiritual. Há um ditado popular lá fora que diga: me digas com quem anda, eu te direi quem és. A doutrina espírita inverteu isso. Me diga quem és, eu te direi com quais companhias espirituais você anda, né? Então, a gente atrai uma antena parabólica que nós somos. Então é isso, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare nesse momento, que os nossos mentores espirituais possam fazer com que nós entendamos a mensagem do nosso amigo, querido amigo Guerlisone. O mentor espiritual também se faça presente, para que ele possa estar inspirado, como sempre está, nos trazendo fruto do seu estudo, da sua pesquisa, nesta manhã de domingo. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que estão nos assistindo aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo, pelo YouTube. Que nossa Mãe Maria Santíssima também envolva todos nós no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, então, nós damos por aberta a primeira parte. Passamos a palavra para o Guerlisone. Bem, então, irmãos e irmãs, bom dia também para todos.
Jesus ampare então nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários dessa manhã, com esse tema, sobre as influências espirituais, onde a nossa irmã Joana de Ângeles fala para a gente que são assim, são as doenças do nosso século. Ela repete isso, a obsessão, as influências espirituais sobre nós são as doenças do século, que vão desde a depressão, até o suicídio. Então nós observamos com Allan Kardec os estudos que ele nos fez acerca dessas questões. Então, no livro dos Médiuns, capítulo 23, escrito por Allan Kardec em 1861, ele diz que a obsessão, que é a influência pertinaz de um espírito mau sobre nós, ela pode ser simples, por fascinação, por subjugação. A princípio, Allan Kardec não aceitava a possessão. Ele não aceitava a possessão. Mas, quando lançou seu último livro, A Gênese, em 1868, lá no capítulo 14, ele já inseriu a possessão, dizendo o seguinte para nós aqui, que na obsessão, os espíritos que nos perseguem atuam de fora para dentro. Na possessão, atuam de dentro para fora. E com isso, lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos assim: podem, aos benfeitores espirituais, podem os espíritos influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, de tal sorte que são eles que vos dirigem. Olhem só, a que ponto os espíritos chegaram e chegam, evidentemente todos os dias sobre nós, sobre todos nós, sobre a humanidade inteira. Eles influenciam, muito mais do que nós imaginamos, os nossos pensamentos e também os nossos atos. Aí na 469, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, os espíritos superiores que ditaram a obra kardeciana, o que nós podemos fazer então para combater essas influências? Pondo toda a vossa fé em Deus e trabalhando pelo semelhante, porque aí nós vamos atrair os espíritos bons por nosso lado. Então, se nós vamos entregar uma cesta básica, às vezes num lugar mais difícil, subimos o morro, lá deixamos nossa cesta básica e lá existem 5 pessoas, por exemplo. Então, essas 5 pessoas, cada uma delas, as crianças, vão ter o seu anjo guardião. E o anjo guardião dessas crianças, dessa senhora, eles vão ficar simpáticos a nós. Poxa, agora o fulano, que já era uma pessoa tão errada, a cicrana, já sobe lá o morro, para poder levar uma ajuda. Aí ela falou: não, tem uma outra vizinha ali que tem 10 pessoas na sua casa, e ela inclusive está adoentada, não consegue se levantar direito da cama. Aí a nossa equipe vai lá e vimos essa situação mais difícil e levamos lá então a cesta, levamos ajuda para ele, bom dia, levamos outras situações que a gente possa ajudar, pagar às vezes lá uma conta de água, comprar um botijão de gás, lembrando o próprio aspecto da nossa doutrina, fora da caridade não tem salvação para nós, e que a cada um de nós vai ser dado segundo nossas obras, não é de acordo com a religião. Cada um de nós segundo suas obras. Ou seja, nós não podemos chegar no plano espiritual com as nossas mãos vazias.
perguntarem para nós: o que vocês fizeram lá? O que nós vamos dizer, né? Porquanto, até tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem de uma senhora que levava a filhinha dela de 12 anos para visitar os pobres, lá em Paris, no rigor do inverno. Aí, ao chegarem lá, então, a filha ajudava, ela ajudava, outras pessoas do grupo ajudavam, mas um dia ela falou: minha filha, você já está com 12 anos, preciso que você dê de você mesma algo. É preciso que você dê de você mesma. Então a filha passou a ajudá-la a confeccionar enxovais para as criancinhas recém-nascidas. Era o trabalho próprio. É isso que os benfeitores falam. Quando nós chegarmos no plano espiritual, o que nós vamos poder apresentar lá de trabalho nosso? Importante questionamento esse que os espíritos fazem, né? E todos os grandes benfeitores da humanidade falam disso, que a caridade é como se fosse a chave que abrisse a porta do céu. Vicente de Paulo é um deles. Que a caridade é a chave que abre a porta do céu. Mas é preciso que nós nos empenhemos, né? Em fazer algo. Que certamente vai ser cobrado de nós, né? Por aqueles que prepararam nossa reencarnação, com certeza. Vocês foram lá, prometeram muito, mas o que vocês fizeram, né? E a irmã Rosália ainda fala também isso para nós. Que a caridade mais difícil de ser feita é aquela em que consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. A mais difícil é que a caridade moral consiste em nós nos suportarmos uns aos outros, aonde? Dentro de casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, outros locais que nós venhamos a estar, né? Até que dentro do centro espírita. Se não houver isso, fica difícil. O próprio Allan Kardec, sentindo isso, falou: tem que ser trabalho, solidariedade e tolerância entre os componentes numa casa espírita, e certamente outras religiões irmãs, né? Porque se não houver isso, fica difícil de trabalhar, né? Difícil nós praticarmos até a própria caridade moral, né? Então, observemos que na 469, é isso que os Espíritos falam: nós temos que dar de nós mesmos, subirmos ao morro, fazemos algo diferente. Quanto mais difícil for para nós fazermos a caridade, melhor é. Quanto mais difícil for. E quem de nós visita, às vezes, no hospital, fica com um doente, às vezes nosso próprio parente, a gente não fica. Não ficamos com ele quando está doente, seja no hospital, seja em qualquer outro lugar, na própria casa dele. A gente nem se visita direito. E nós não visitamos direito com parentes uns dos outros. Então a caridade tem 1000 maneiras de ser feita. Não é necessário nem dinheiro, né? Não é necessário. Mas então, preciso que a gente repense isso aqui na pergunta 469. Para a gente atrair os espíritos bons para o nosso lado. É isso que Allan Kardec comenta. Para que os maus não venham tentar nos influenciar, né? A gente precisa de atrair os bons para que eles fiquem do nosso lado e não os maus. Então aqui André Luiz fala do dia encéfalo, lá no livro Evolução em Dois Mundos. O que é o dia encéfalo na região cerebral? É essa região aqui, ó. Se nós cortarmos aqui no meio do nosso cérebro, nós vamos ver duas glândulas importantíssimas, que são a epífise e a hipófise. A epífise tem o nome também de glândula pineal, e a hipófise de glândula pituitária. Diretamente associado à epífise está o chakra coronário. Diretamente associado à hipófise
está exatamente o chakra frontal cerebral, segundo André Luiz. Esse chakra é tão importante que ele controla todo o nosso sistema nervoso central, toda a região endocrínica das glândulas nossas. É o chakra que depois desse que regula todo o metabolismo coronário, né? Coordena tudo, todo o nosso sistema. É o frontal abaixo dele, contíguo a ele, né? Segundo André Luiz fala, está, portanto, fazendo essa coordenação. E exatamente aqui nessa região diencefálica, próximo de onde se encontra a epífise e a hipófise, os nossos pensamentos se transformam em imagens, para que nós então venhamos a ser envolvidos por espíritos bons ou por espíritos maus, vamos dizer assim, né? Então o que nós fizemos na nossa aura, porque imediatamente após nós termos assim, né, nossos pensamentos transformados em imagem, olha que nossos pensamentos são contínuos. Vamos dizer assim, pensamentos fragmentários tem ainda alguns animais, né? Mas nossos pensamentos de seres humanos, no reino nominal, nossos pensamentos são contínuos, jamais eles vão parar de acontecer. Que a gente esteja em atividade como agora, que estejamos dormindo. Então passe imediatamente para a nossa aura. O que é a aura? Segundo André Luiz, a nossa aura, ela é a nova fotosfera presente. O que significa isso? A pessoa vai olhar para a nossa aura, espiritualmente falando, e vai encontrar lá tudo que nós pensamos. É o arquivo, segundo André Luiz. É o arquivo de nós mesmos. Porque nós temos determinadas linhas de pensamento. Nós pensamos de um determinado jeito. Cada um é assim, diferente do outro nesse sentido, né? Cada um de nós tem nosso próprio direcionamento em termos de pensamento. Então a nossa aura, como que ela é formada? Segundo André Luiz, os deslocamentos das células dentro das nossas correntes sanguíneas, são duas, né? A arterial, que leva o oxigênio para todo o sangue, para todos os órgãos através do sangue, e a venosa, a das veias, onde vem agora carregado com CO2. Então, dois circuitos nós temos sanguíneos, né? Vamos dizer assim, uma pequena circulação, coração, cérebro, pulmão, e a grande circulação, coração nutrindo todas as células pelo sistema arterial do nosso organismo. Então, o deslocamento de uma célula na corrente sanguínea, por exemplo, gera uma energia. E a nossa aura é o somatório dessas energias. Nossa aura é o somatório dessas energias. E nela nós então imprimimos tudo aquilo que vai no nosso pensamento. Aí nós trouxemos esse livro aqui, ó, Passes e Curas Espirituais, do Venefleto de Toledo. Nós então encontramos informações do Venefleto de Toledo. Esse livro aqui, né, ele é assim avalizado por Emmanuel. Então Emmanuel, a pedido do autor, né, do Venefleto, foi lá em 1958 e pediu essa avaliação do Emmanuel. Ele fez um prefácio. Quer dizer, ele deve ter lido o livro todo antes de fazer o prefácio, que constitui para nós, vamos dizer assim, uma segurança no que está escrito aqui. Então aqui, ele fala da aura da gente, olhem só. Nós temos aqui representado 3 auras, nessa fotosfera aqui colorida. A aura do corpo físico, a aura do duplo etérico e a aura do perispírito, sendo que todos nós sabemos que o duplo etérico ele está entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Ou seja, as cores da nossa aura
demonstram também os nossos pensamentos. Olhem só, quando a cor da nossa aura estiver alaranjada, significa que nós estamos com pensamentos de orgulho e de ambição, vamos dizer assim, que traduzem sermos nós mesmos. Nós temos ambição, temos orgulho. Se a cor da nossa aura estiver alaranjada, se ela estiver vermelha, indica paixões violentas da nossa parte, indica exatamente raiva, indica também sensualidade, de tal maneira que quando a nossa aura então está vermelha, é que nós estamos com esses pensamentos. E cada sexo, muitas vezes, vai projetar na nossa aura até a genitália, segundo nos é falado por André Luiz. Então, se a cor da nossa aura, por exemplo, tiver carmim, que é uma cor assim mais branda do vermelho, vai indicar também que nós estamos com amor no nosso coração. Nós temos afeição conosco. Se a cor da nossa aura estiver verde escura, vai indicar inveja, ciúme e doença física. Se a cor da nossa aura aparecer verde escura. Tanto é que o criador da câmera Kirlian gráfica, o Semyon Davidovich Kirlian, ele em 1939, ele era eletrotécnico, lá na cidade da antiga União Soviética, chamada Krasnodar. E ele foi perceber e criou uma máquina depois que ele passou lá dentro da Universidade de Krasnodar. Muitas pessoas estavam sendo tratadas e ele olhou pelo vidro, várias pessoas deitadas fazendo tratamentos assim com eletrodos. E ele observou entre o eletrodo e a face, né, do rosto de algumas pessoas, saía lá uma chispa com cores. Falou, que estranho isso, perguntou lá o que gerava aquilo lá. Não, o técnico lá falou, não, nós temos aqui um gerador de alta frequência, 250 mil Hz, aonde são acoplados esses eletrodos. Aí ele achou aquilo estranho e foi fazer isso, que ele tinha lá um gerador de alta frequência assim. Aí dali ele desenvolveu uma máquina. A máquina chama-se máquina Kirlian gráfica, em homenagem a ele, aonde então ele fez uma série de experimentos. Por exemplo, pegou uma folha e cortou a folha, 1/4 da folha, né? Quando bateu a chapa, materialmente só tinha 1/4 da folha cortada. Mas quando ele bateu a chapa, ele viu que apareceu lá a contraparte cortada e que saíam jatos de energias. Aí alguns amigos dele, experiência em experiência, ele vai então verificar com um amigo dele, pediu para fazer a fotografia, ele estava sem braço. Aí quando ele fez a fotografia Kirlian, ele observou que tinha um braço lá, ué. Era o braço agora do perispírito, não era mais um braço. Aí chamou de corpo bioplasmático. Aí esse braço que apareceu, estava invisível, cortado no corpo físico, mas apareceu na chapa. Ou seja, configurava, além das energias, né, que extravasavam da aura, comprovando ao mesmo tempo a aura e também o perispírito, que nós chamamos assim, esse corpo bioplasmático. De experiências vieram cientistas do mundo inteiro para Krasnodar. Todos queriam saber que corpos eram aqueles que estavam sendo estudados. E ele, em 1978, ele começou a sentir mal, muito mal. Aí pediu para a Valentina, que era a esposa dele, bater uma chapa dele mesmo. Aí quando bateu a chapa, a aura dele ficou verde escura. Ele ficou tão preocupado
fato que imediatamente ele foi fazer um tratamento médico. Aí o médico pediu uma série de exames, de hemograma, etc. Quando veio o resultado, ele estava com câncer no sangue, estava com leucemia. Começou a fazer o tratamento imediatamente, mas não teve jeito, vai desencarnar com a leucemia, com esse câncer no sangue, em 1978 mesmo. Então, o que demonstra exatamente essas confirmações aqui que o nosso irmão trouxe para nós. Já o verde claro já indica polidez da nossa parte, né? Já indica que naqueles momentos nós estamos educadamente falando. Já indica o verde claro bondade da nossa parte. Então nós podemos estar assim, mas alguns segundos depois nós já podemos mudar. Já podemos mudar, né, os nossos pensamentos. Eles se alteram e exatamente influenciando a nossa aura. Nossos pensamentos influenciam imediatamente a nossa aura. Conforme nós estamos vendo aqui. Se a cor da nossa aura estiver cinzenta, indica que nós estamos com depressão, que é uma tristeza profunda. Se a cor da nossa aura estiver preta, indica ódio, vingança e ação maléfica. Nós estamos com pensamentos ruins. E por último, aqui ele classifica: se a cor da nossa aura estiver branco, azulada, indica pureza, amor e caridade. Deve ser a cor da nossa aura nesse momento aqui, né? Todos nós estamos aqui no centro, com objetivos superiores, envolvidos pelos mentores. Então a nossa aura tiver azul claro é a mesma cor quando nós praticamos a caridade. Quando nós praticamos a caridade, a gente sente esse bem-estar. Além disso, nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina. A dopamina é considerada a substância da caridade. É considerada a dopamina, porque quando a gente vai prestar ajuda a alguém, qualquer que seja a ajuda, a gente se sente bem. É como se Deus permitisse que a gente excretasse essa substância, né, a dopamina, incentivando-nos na prática da caridade e do bem ao próximo, né? Porque toda vez que a gente faz o bem, não é verdade isso aqui? Todo mundo se sente bem. Devido a isso, é a substância da caridade, a chamada dopamina. Então nós temos essas informações aqui do livro. E no livro, avalizado por Emmanuel, né, é um dos livros pioneiros nas questões ligadas ao passe. Então, para quem conhece o livro, quem não conhece, ele tem todos os desenhos e como se aplicar um passe. Ele faz em figuras aqui para a gente entender como que o passe longitudinal, o passe transversal, o passe rotatório, como fluidificar uma água, até em banheiras, como aplicar passe para fluidificar água numa garrafa, passe de sopro, tudo aqui é explicado para nós, aqui pelo autor, aqui, explicando o passe, né, aqui no centro. Então ele faz os desenhos e esse livro serve assim de orientação para muitas casas espíritas, muitas. Normalmente nos cursos de passes, esse livro aqui é um dos primeiros a serem estudados, né? Porque é um livro muito bom, 1958, e é avalizado por Emmanuel ainda, né? Então, observemos que a frequência do nosso pensamento é em torno de 1000 Hz, e que a velocidade do nosso pensamento, que é maior que a velocidade da luz, é a frequência vezes o lambda, que é o comprimento de crista a crista dessa onda, chamada onda senoidal, aonde, muitas vezes, quando nós vamos fazer o eletroencefalograma, demonstrando que o nosso cérebro, ele emite, portanto, ondas assim, e emite também grânulos, fótons, das duas maneiras o nosso cérebro, ele processa igual a velocidade da luz, em que o nosso cérebro ainda é o nosso pensamento,
projetado pelo nosso cérebro é maior que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros no segundo, e tudo que vale para a luz, estudado pelos cientistas, vale também para o nosso pensamento. Quando nós vamos fazer o eletrocefalograma, já que o nosso pensamento, tal qual a luz, se propaga sob forma de uma onda senoidal, a gente vai ver lá, né, alguma coisa parecida com isso. Então o médico vê e analisa esses pontos máximos aqui, os picos das ondas. Aí antigamente, eu me lembro que meus filhos, eles tiveram problemas assim, aí o médico passou Rivotril, não é? Passava outros remédios também. Hoje eu não sei quais são os remédios que são passados, porque esse remédio é antigo, né? Gardenal, né? São remédios antigos, eu não sei se já estão substituídos por outros remédios, mas é de acordo com isso aqui, é que o médico faz análise. Então nós temos essas informações do nosso irmão André Luiz, de Allan Kardec, e nós trouxemos aqui então, tirado das obras básicas, a questão da obsessão sobre nós, né? Então a obsessão sobre nós, as influências espirituais, elas ocorrem da seguinte maneira na obsessão simples. Os sinais mais comuns da obsessão simples são irritação. Quem de nós aqui não fica irritado durante o dia, um dia, ou mais de uma vez pelos problemas naturais da vida? Então isso, gente, é obsessão. Irritação é a obsessão sobre nós. E quando estamos irritados, seja em casa, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, às vezes até dentro do centro espírita, que não era para ser, né? Nós vamos atrair espíritos para o nosso lado, que estão irritados também no plano espiritual. O fato de estarmos desencarnados não significa que estamos equilibrados. Não, querido. Não significa, né? Emocionalmente. Aí ele fala aqui, ciúmes. O ciúme é a obsessão. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que tem ciúme, né? Mas o ciúme é a obsessão. Então, às vezes a gente pode extrapolar um pouco a relação de ciúme que a gente tem, né? Vamos supor que numa festa de aniversário, a gente vai lá porque é festa, a gente pode até participar ou fazer a festa, né? Pode ser lá do nosso filho, do nosso neto, parente, etc. E quando então termina o aniversário, a gente às vezes pega lá um pote de plástico, né? Coloca lá algumas coisas, um pedaço de bolo, doce, salgado, entrega para a pessoa levar para casa. Muitas donas de casa ficam na esperança que o pote vai voltar. Ele vai voltar? Não vai, ué. Pote não volta mais não. A mesma coisa diz Jesus até para nós no Sermão da Montanha. Quando você emprestar um livro, não espere retorno. É a mesma coisa do livro. O livro volta? Não volta também, né? Então a gente não espere retorno dessas coisas, né? Mas isso é ciúme. Temos ciúme de um pedaço de plástico que às vezes custa lá R$5, né? E a gente pode ter também inveja de determinadas pessoas. E isso é obsessão simples. Mania de perseguição. Então às vezes a gente sai de casa, parece que o vizinho fica olhando para a gente e vigiando quando a gente sai e quando a gente chega. Tem isso ou não tem? Tem também, né? Essa mania de perseguição. A gente achar que ele está perseguindo a gente. Às vezes não está, né? É o jeito da pessoa ser. Allan Kardec classifica hoje, a psiquiatria chama isso de paranoia. Então, olhem só, amargura é obsessão simples, ansiedade, vaidade. Porque nós atraímos, quando nos sentimos aqui, a questão é de sintonia, né? A gente atrai aqueles, portanto, que nós desejamos.
nós atraímos as companhias espirituais que queremos. Se a gente vai fazer o bem, os espíritos bons estarão do nosso lado. Mas se a gente for fazer o mal, a gente também vai ter a companhia dos maus, né? Nós escolhemos a companhia espiritual que queremos. Então, doenças fantasmas, pessoas que vão no médico direto, achando que estão doentes, mas não estão, mania de tomar remédio. Tudo isso é obsessão simples. Atitudes debochadas, arrogância da nossa parte, irreverência, atitudes inconvenientes. Aí depois nós temos também as questões ligadas às bebidas. Allan Kardec classifica assim, né? Então nas bebidas nós vamos atrair, se nós desejamos beber, muitas vezes nós vamos atrair também no plano dos desencarnados aqueles que gostam de beber. Foram como nós mesmos. Aquela aparente cerveja lá não é tão aparente inofensivamente falando, não. É complexo. A pessoa depois se torna viciada e vai atrair espíritos assim do seu lado, né? Às vezes dá dó da gente ver nos bares aí da vida, pessoas existem que ficam esperando ali, abrir o bar para começar a beber. Às vezes até pagam bebida para ele, que não tem nem dinheiro para comprar a cachaça, né? E vai indo, aquilo se torna uma obsessão, né? Ao ponto de chegar na subjugação. Mesma coisa, André Luiz até fala disso, vocês se lembram aqui no livro Sexo e Destino, ele fala isso para nós, que existiam 2 espíritos na casa de um determinado irmão, num domingo como hoje. Ele foi na banca de jornais, comprou lá o jornal, 9 horas da manhã, começando a ler o jornal, e de repente o espírito chegou no ouvido dele. Tinham 2, os 2 subjugavam o nosso irmão para ele beber. Aí chegaram no ouvido dele e falou: quero beber. Aí ele levantou, tinha um bar na casa dele lá, botou num copo uísque, e quando ele foi levar o copo para beber, o desencarnado, bom dia, o desencarnado justapôs assim a garganta dele, mais ou menos o esôfago e o estômago. Então quando o encarnado bebeu, quem sorveu foi o desencarnado. Ele deitou, estalou até a língua, sentou-se novamente, começou a folhear o jornal. Aí veio o outro no outro ouvido, falou: eu também quero beber. Aí ele tornou: mas eu acabei de beber agora, que desejo esse estranho? Ele mesmo pensava que era ele, né? E não era. Já eram os espíritos que, por influência espiritual, já estavam dominando ele. Aí foi lá, pegou mais um copo, mesmo processo. Ele não encontra bebida no plano espiritual. Aquele que bebe aqui vai tornar-se viciado, não vai encontrar quando morrer bebida no plano espiritual. O que ele vai fazer? Usar a gente como médium para nos influenciar espiritualmente. E pode chegar a graus assim, passa da simples para fascinação e para subjugação. Domina a gente, né? Constringe a gente, exige que a gente faça isso, aquilo que ele quer. Subjugado é assim, né? Cigarro é a mesma coisa. Pessoa que fuma não está fumando sozinha. Que aqueles que eram viciados no cigarro, que desencarnam, não encontram o cigarro lá no plano espiritual. Aí vem também sobre nós, médicos. E a questão dos entorpecentes, mesma coisa, pior ainda. A gente não vê as cracolândias, a que ponto que chega uma pessoa viciada em crack. Coisa triste, né? Passa lá a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, a madrugada toda, larga muitas vezes a família, larga muitas vezes o emprego, para ficar fumando crack. É uma situação difícil, né? Até hoje não conseguiu resolver. São Paulo a gente vê mais, né? Mas no Rio também tem muitos pontos aqui. Tem 25 pontos de Cracolândia no Rio de Janeiro, só na capital.
Em São Paulo deve ter muito mais que aquelas que a televisão mostra, né? É caso de polícia, é caso social, né? Ninguém sabe. Não se consegue resolver. Pense bem uma criatura que desencarna por um excesso de entorpecente assim, né? Pelo crack. Como que ele vai ser tratado no plano espiritual? Ele vai acabar voltando para o mesmo lugar que ele estava, fumando através do médium, que é esses que estão lá, né? Fumando. Doloroso processo, até que isso chega a um fim, que depende muito de quem é viciado, né? Se o viciado não tiver interesse em mudar, é extremamente difícil, né? Questão do sexo em desalinho e desequilíbrio também fala aqui como obsessão, né? A ponto de aparecer lá, ó, o desejo nosso na área sexual, aparece na nossa aura. Aparece lá, ó. Então, para o espírito que quer influenciar a gente, ele só olha nossa aura e vê o que nós estamos pensando. Isso aproxima de nós, ó. A questão da alimentação, até na alimentação existe a influência espiritual, né? Existe a obsessão. Então a gente tem muitos exemplos, eu mesmo tenho um exemplo, além de familiar, né? De um cunhado meu, que ele domingo, né? Ele deixava sempre para fazer no domingo, fazia lá todo tipo de carne, todo tipo de comida que ele gostava muito, ele cozinha muito bem, né? E ele fazia isso todo domingo, aquela viciação, a ponto de ele ir lá no centro pedir ajuda. Quando nós fomos pedir lá os mentores, tinha espíritos que comiam através dele. Olha que coisa isso, né? Até isso. E ele era influenciado pelos espíritos para cozinhar, para fazer aquelas coisas lá gostosas, vamos dizer assim. Hoje, como é que está? Hoje ele está diminuindo porque ele não está aguentando mais. Está com glicose alta, né? Com diabetes, está hipertenso, está com uma série de doenças, exatamente pelos excessos da alimentação. Uma vez nós acolhemos para ajudar uma família que veio de Vitória, nunca eu esqueci isso aí. Então ela veio de Vitória para cá, o marido era pedreiro, tinham 6 filhos e mais os 2, né, o casal. Aí chegaram, se estabeleceram lá próximo do Saio, aqui na Beira-Rio, né, em Volta Redonda, naquela região que tinha ali. Agora já está com outras finalidades ali, mas eles vieram para ele conseguir emprego aqui na CSN. Aí não conseguiu a princípio, eles tiveram que botar uma lona assim, ficaram nos pedaços de pau, e eles ficaram ali de baixo, só que passava um córrego perto, quando chovia, enchia aquilo, eles tinham que sair correndo, de haver de madrugada com as crianças, né? Para procurar um local para se abrigar da chuva. Aí nós chegamos lá, né? A nossa equipe foi lá, assim, pedido a pedido, nós fomos lá ver e realmente constatou isso. Nós nos cotizamos e compramos um material para ele fazer uma casa. A casa na época foi até assim, nós cremos, foi uma inspiração do plano espiritual, porque nós fizemos assim, olha só. Assim, uma casa de 36 metros quadrados, aparentemente pequena, mas olhem só, 2 quartos aqui de 3 por 3 é um quarto grande, olha, 3 por 3 é um quarto grande, 3 por 3 quartos, fizeram uma sala aqui, fizeram a cozinha aqui, fizeram um banheirinho de fora, né, com o material que o pessoal do centro comprou, nós nos cotizamos, compramos lá. Areia, compramos tijolo, cimento, e ele era pedreiro, ele mesmo ergueu a casa. Ficou muito bonita a casa, ficou muito bonita, prática, né? Aí um dia a senhora, nós levamos cestas básicas, compramos remédios, dávamos roupas, né? Conforme o trabalho social que vocês fazem aqui no centro também. Aí ela chegou perto de mim e falou, dá para você pedir lá no centro, porque o meu pequenininho, eu lembro que chamava Binho, né? Até hoje eu me lembro, o apelido dele era Binho. Dá para vocês olharem lá no centro o Binho, porque ele come demais. Não é possível uma criança comer tanto assim. As cestas básicas que vocês dão, nós damos 2, né?
Era muita gente. Aí não é que nós pedimos no centro e realmente tinha influência de um irmão. Nós chegamos a conversar com ele incorporado, mas meu irmão, você não precisa mais disso, você é espírito. É com você que pensa. Chegue por lado de cá para você ver as necessidades que às vezes ficam em nós, até na área alimentar, quanto mais dos vícios, né? Bebida, cigarro, entorpecentes. É uma situação difícil. Situações sérias das influências, né, sobre nós. Porque se a gente tem necessidades aqui agora de desencarnarmos, nós vamos continuar com elas. E onde nós vamos encontrar condições? A não ser pela influência, pela obsessão. Nós é que vamos praticar obsessão sobre outros médiuns. Isso que Allan Kardec fala para nós. Aí nós passamos então para a fascinação, processo obsessivo. É uma influência mais grave do espírito obsessor sobre nós. O médium fascinado, ele não acredita que esteja sendo enganado. É uma ilusão que o espírito obsessor produz na mente do médium, diretamente em seu pensamento. Pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas como se fossem corretas. Pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Não vou citar o nome aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão se lembrar também, que nós vamos falar aqui. Existia um pastor protestante lá nas Guianas, muito tempo atrás, e ele conseguia assim uma certa fascinação sobre 900 pessoas que o seguiam. E ele induziu 900 pessoas ao suicídio. Alguém se lembra disso aqui? Lembra-se, né? Muitos se lembram. Não vamos citar nem o nome dele, embora a gente até se lembre do nome dele, né, coitado? Então ele induziu por fascinação. E na obsessão por subjugação, uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre. Pode ser moral ou corporal. Aí Allan Kardec cita o caso de um rapaz, desse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que ele às vezes de tarde, numa praça lá em Paris, passava às vezes uma moça bonita, o espírito fazia ele se ajoelhar. A primeira constrição é essa, corporal. Ele ajoelhava, aí o espírito fala assim, segura na mão dela e pede a mão dela em casamento. E ele fazia isso, fez uma coisa ridícula, um sol de tarde, fazendo isso. E vai acontecer, portanto, que essa é a influenciação por subjugação. E na possessão, Allan Kardec diz assim, o indivíduo ele perde a vontade e o livre-arbítrio, fica envolto, impregnado de um fluido pernicioso que o envolve. Então temos que atuar sobre o espírito que produz esses estados ruins. A prece é um meio poderoso de auxílio. Chega num ponto que o espírito, segundo Allan Kardec, ele fala pela boca do médium, ele enxerga pelos olhos do médium, ele escuta pelos ouvidos do médium. Essa é a possessão, é sempre temporária e intermitente. Em todas essas fases, Allan Kardec nos diz que toda influência espiritual sobre nós é uma prova. Principalmente nos casos mais graves, deve ser entendida como prova. E muitas vezes a obsessão, ela desequilibra uma família inteira. Sofre todo mundo, né? Sofre o obsidiado, sofre a mãe, sofre o pai, o irmão, todo mundo. O processo deve ser entendido como uma prova, é uma prova para todos, né? É uma aprovação para todos. Eu queria dizer que aqui no livro Quando Voltar a Primavera, da Joana de Anjos através do Divaldo, ela nos fala aqui que Jesus era o Senhor dos Espíritos. Então Jesus subiu ao Monte Tabor, todo mundo se lembra dessa passagem, materializaram os Moisés e Elias, desfizeram-se, posteriormente as materializações desceram de madrugada para amanhecer. Quando ele chegou lá embaixo, no sopé do Monte Tabor, um pai aflito se ajoelhou, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu não creio mais nada. O meu filho é possuído
Possessão, né? Possuído por um espírito que ora o joga no fogo para queimá-lo e matá-lo, ora o joga na água para afogá-lo e matá-lo também. Seus apóstolos estão aqui embaixo, não conseguiram tirar o espírito. O que o Senhor diz? Ele diz assim: ó raça de pouca fé, até quando estarei convosco? Traga-me o menino. O menino foi trazido e Jesus tirou o espírito que envolvia o menino, né? Os apóstolos se aproximaram: Senhor, mas por que nós não conseguimos? Por causa da vossa pouca fé. Tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dissesse para essa montanha: sai daqui e vai para lá, a montanha iria e nada vos seria impossível. Tudo é possível àquele que crê. Olha o que disse Jesus, né? Tudo é possível àquele que crê. De outra feita, ele estava na sinagoga, pregava lá em nome de Deus. De repente, ao sair, terminando sua pregação, viu uma senhora curvada lá, ó, só olhava para o chão. 18 anos que ela era assim. Não era doença, não. Era influência espiritual. Jesus tirou o espírito e ela saiu lá, ereta, da sinagoga. Foi uma certa feita com seus apóstolos, de barco, né, atravessando para Gerasa. Ao chegar em Gerasa, não tinha ninguém esperando por ele. Comum era que todos fossem esperar pelo Cristo, aonde quer que ele fosse, para serem curados, principalmente. Aí vai acontecer então que eles estavam passando perto do cemitério. Aí de lá saiu um espírito, né, os cabelos desgrenhados, barba por fazer, a roupa toda rasgada, parou na frente de Jesus. Senhor Jesus de Nazaré, que temos nós contigo? O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí Jesus disse: em nome de Deus, saiam todos. E saíram todos os espíritos que envolviam aquele senhor, né? Ele passaria a seguir Jesus onde quer que Jesus fosse. O evangelista Marcos, na passagem dele, ele entende assim que todos esses espíritos, está lá no livro dele, né? No evangelho que ele escreveu, entraram nos porcos, e uma manada de porcos se precipitou lá embaixo, sobre o mar da Galileia. Mas Joana de Anjos fala, a Amélia Rodrigues fala aqui no livro, que na verdade eles viram os espíritos. Não foram, não tem condição de incorporar um espírito num porco, não tem, né? Aí eles viram e, com a evidência deles, ficaram tão assim apavorados que os porcos se precipitaram no mar. Então nós vamos encontrar aqui no mentor da casa, desse livro que ele escreveu, A Loucura sobre o Novo Primo, né, o Dr. Bezerra de Menezes, fala da influência espiritual sobre o filho dele, de nome Antônio. Primeiro filho, ele teve 2 casamentos, né? Primeiro casamento, ele teve 2 filhos. No segundo, teve 10 filhos. Teve 10 filhos no segundo casamento dele. Aí o Antônio Adolfo Bezerra de Menezes chamava-se o primogênito. E o primogênito dele estava fazendo medicina. De repente começou a surtar dentro de casa, que a gente fala aí hoje, né? Quebrava tudo dentro de casa. Meu filho, o que você está fazendo, hein? Conseguia às vezes segurar. Pai, muitas vezes eu não consigo segurar, às vezes eu consigo, não consigo. Parece que vem umas fúrias sobre mim e me jogam, eu me vejo quebrando as coisas, eu tento parar e não consigo, pai. Aí ele levou dos médicos famosos como o Dr. Miguel Couto, por exemplo, era da época dele. Aí passou a tomar remédios. Ó, seu filho está entrando no estado de loucura. Passou remédio. Aí tomava remédio em casa. Mas as crises não acabaram. Começou a quebrar as coisas novamente, quebrava, remédio ajudava um pouco, mas não resolvia. Aí voltava com ele no médico, minha hora tem que ir para o hospício. Ah, mas não é possível. Ele falou, mas não é possível. Aí um amigo dele falou, por que você não procura o espiritismo? Ele não era espírita ainda. Ele não procura o espiritismo. Aí ele foi para o centro espírita, foi lá na FEB, pedir socorro lá. Aí um dos médicos lá teve visão, e o filho dele, esse obsessor que fazia isso com ele, foi vítima dele.
Outra coisa importante disso também, de uma maneira geral, os obsessores que nos perseguem são vítimas nossas. E não que eles sejam tão maus como a gente pensa, né? Colocar a culpa nele é como foi na lição que o nosso irmão leu aqui, né? Tentação e concupiscência. Porque nós atraímos, nós colocamos na aura, projetamos no nosso pensamento aquilo que a gente deseja. Vai para a nossa aura, né? Está no nosso pensamento. Aí ele falou, não, isso não é certo, não. Ele começou a participar, e que ele viu isso, que o obsessor mostrou, assim, para esse médium vidente, uma masmorra. E ele preso lá, amarrado nas correntes, a esposa dele, os filhinhos dele, todos supliciados, sem dentes, sem olhos, todos desconjuntados aqui, né? Vão fazer aqueles crimes que eram praticados. Filho do Dr. Bezerra de Menezes, o Antônio, o primogênito do primeiro casamento. E o Espírito falou, eu tentava atingir você também, mas não conseguiu, né? Tá vendo, doutor Bezerra? Não conseguiu, não. Aí foi que ele escreveu esse livro. O que é a loucura? A loucura hoje é definida, por exemplo, aqui nas meninges. Entra uma bactéria aqui e a gente tem meningite, que é a inflamação dessas meninges, e amolece o cérebro da gente. E a gente fica louco, não consegue mais coordenar o cérebro. Dois jogadores que batem com a cabeça um no outro, por isso a preocupação que tem nos jogos de futebol. Para tudo imediatamente. Porque se der essa concussão, amolece o cérebro e a pessoa fica louca. A loucura é isso. Ah, tropecei aqui, bati com a cabeça no chão, bati em casa com a minha cabeça na ponta do móvel. E isso afeta o nosso cérebro. Nós podemos estar em loucura. Mas fora disso, ele fala que fora disso, o filho dele nunca teve isso. Ficou 3 anos assim, ó. 3 anos. E atendendo lá na FEB, fazendo tratamento na FEB, nada resolveu. O filho dele desencarnou de tifo. Mas o espírito depois abandonou, porque ele estava com tifo, largou o filho dele. O filho dele desencarnou de tifo, mas o cérebro não reagia mais. Ele ficou completamente enlouquecido mesmo, né? Os neurônios foram atacados. Quer dizer, filho do Dr. Bezerra de Menezes fazendo desobsessão dentro da Federação Espírita Brasileira. Então, nós vemos aqui um caso de possessão. Não sei se alguém vai se lembrar aqui do Fantástico, no dia 20 de agosto, passou o seguinte, chamada TDI, é um transtorno dissociativo de identidade. Tinha uma jovem lá, brasileira, chamada Giovanna, que tinham 18 espíritos influenciando ela. Alguém se lembra de ter visto esse programa? Não, né? Então, mas tinha lá uma influência espiritual sobre ela, 18 entidades. Aí falou dessa jovem também citada aqui no livro do Hermínio, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, a Síbio A. Isabel Dorset. Então, a Síbio tinha um QI 170. O QI dela era maior que o QI do Einstein, para a gente ter uma ideia. Uma inteligência supra. Fazia exatamente o que? Ela estava fazendo doutorado em Química Orgânica. Só por aí a gente vê, né? Doutorado em Química Orgânica. E ela estava na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, no 8º andar, em Nova York. Manipulando lá uma série de frascos, retortas. De repente escorregou da mão dela um frasco, bateu, estalou ali na mesa, e ela levou aquele susto, juntou o material todo dela e resolveu descer para conversar com a doutora Cornélia Wilbur, que era médica psiquiatra dela. Quando ela desceu do elevador, era o dia 2 de janeiro de 1958, de repente ela acordou e se viu, assim, no lugar estava nevando, mas Nova York não estava nevando nesse dia 2 de janeiro, que lugar que era aquele, ela não sabia. Aí foi na banca de jornais, aí chegou na banca de jornal, perguntou para o jornaleiro lá, que lugar que é esse? Ah, você não sabe, nós estamos na Filadélfia. Mas como eu estava em Nova York? Que dia que é hoje? Hoje é dia 8 de janeiro. Então foram 6 dias da vida dela que ela não sabia onde que ela estava. Os espíritos dominaram ela e saíam com ela assim, né? Ia de uma cidade para outra. Aí ela viu que ela tinha uma chave no bolso
número 1113, era de um hotel chamado Broadwood. Começou a pesquisar na rua, achou hotel. Ao chegar no hotel, a senhora que ficava lá embaixo na portaria falou: ô Silvio, eu te avisei que você não podia sair, né? Você não está com roupa assim para suportar um inverno rigoroso, né? Ela sorriu, subiu no elevador, chegou no quarto 1113, que era dela. Quando ela abriu, em cima da cama tinha lá um pijama vermelho e tinha uma nota fiscal que custou $13. Ela lembrava que ela saiu com $50 lá da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Aí ela viu $37 do lado ali, de troco. Eu queria abrir um parênteses aqui. Uma vez eu namorei uma moça lá da vila, morava na vila, né? Aí ela cismou, passou lá assim, numa loja e cismou com um vestido vermelho, bonito mesmo o vestido, mas caríssimo o vestido, muito caro. Aí a pai compra para mim, pai compra, pai, mas não tem dinheiro, compra, pai compra, aquela obsessão parecia mesmo em cima dela. Aí o pai teve que ir lá, parcelou o vestido muito caro, parcelou, comprou. Ela ficava bonita com o vestido mesmo, né? Ficava muito bonita, a gente saía e tudo. Aí o pai falou: minha filha, eu vou olhar lá no centro, estou achando estranho esse pedido seu. Quando pediu na mesa mediúnica para ela, não é que manifestou um espírito de uma moça que fez ela comprar o vestido? Fez ela comprar o vestido. Mas graças a Deus eu não casei com ela, casei com a outra, né? Porque senão... Então o fato, ela consultava com a doutora Cornélio Wilco depois de 2.354 reuniões psiquiátricas, manifestando 16 entidades, todas gravadas ali, que geraram o livro, né? Através da Flora Schreiber. Pegou aquelas gravações e gerou um livro, Síbio, um caso de possessão. Falou no Fantástico também nesse dia. Aí a Síbio era possuída por 16 espíritos. Quem está falando agora é o John. Ah, manda ela comer mais, que ela está comendo pouco. Olha só, o espírito queria comer mais através dela. Quem está falando aqui é a Mary, quem está falando aqui é a Vicky, é assim, né? Chegaram até a comprar um apartamento usando a nossa irmã. Ah, os espíritos podem influenciar no nosso pensamento, nossos atos, muito mais do que imaginais, de tal sorte que são eles que nos dirigem. Começando falando dessa pergunta e vamos terminar falando dela, né? Então, depois de tantas reuniões, incorporou-se na Síbio, a mentora dela. Falou: ó, eu sou a mentora dela. Acabaram-se as manifestações, não vai ter mais manifestação, não vai ter mais possessão sobre ela. Eu sou a mentora dela. Ela, no passado, abandonou os 16 que se comunicavam através dela. 16 criancinhas, competia a ela, cuidar delas, ela não fez isso. Por isso, essa prova que ela está passando agora, que vai terminar as provas dela agora. Eu sou a mentora dela. Então a Síbio nunca mais incorporou esses espíritos. Ficou equilibrada, né? Na época lá nos Estados Unidos. Foram 11 anos de tratamento, hein, gente? 11 anos. Então nós vamos encerrar exatamente lembrando disso, né? Nós é que escolhemos, né? As companhias espirituais que queremos. Façamos um bom uso, né? Do nosso livre-arbítrio. Muita paz para todos, né? Que vocês tenham um ótimo domingo. Vou devolver a palavra, então, para o nosso irmão dirigente. Agradecemos sobremaneira, né, Guerizone, por esse estudo da manhã de hoje, sempre um grande pesquisador do doutrina espírita. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem, palestra com a Raquel Bino com o tema Estranha Moral. Ok? 19h30, todos convidados. Depois do passe, tem aquele cafezinho já tradicional dos domingos lá atrás, né, lá fora. Momento de confraternização. Então vocês vão saindo, já vão ficando por lá. E lembrando a vocês que nós estamos iniciando agora a campanha das cestas básicas. A Roque até trouxe uma hoje, a gente agradece.
porque sábado agora, ontem eu fui levar a cesta básica lá, a sopa, né? E até a Laurete pediu de novo a filha a nora do Pantera, né, para fornecer para a gente a relação das pessoas e das crianças, quantitativo das crianças. Brinquedo, graças a Deus, eu consegui todos. Vamos me doar aí brinquedo para... E a gente sempre leva uma sobra, porque acaba aparecendo criança na hora que não está na relação, né? Então a gente já conseguiu bastante. Mas dependemos das cestas básicas. Então por que nós já estamos desde final de outubro pedindo para não dar aquela correria que às vezes dá no final do ano? Parece que vai ser em torno de novo de umas 26 ou 28 famílias que a gente vai precisar atender, com uma cesta completa. E embora sempre dê correria, no final tudo dá certo, a gente consegue atender todo mundo, tudo dando isso. Por que a cesta agora? Porque a gente interrompe a sopa na segunda quinzena de dezembro. O pessoal da sopa natural descansa também, tira umas fériasinhas. E da segunda quinzena de dezembro, mês de janeiro inteiro, eles voltam na primeira semana de fevereiro. E aí a gente, então, ao invés da sopa, que não vai ter, no mês de janeiro e as 2 semanas de dezembro, a gente entrega essa cesta que mantém essas famílias atendidas durante todo esse período, ok? Então a gente conta aí com a ajuda de quem puder. Então, eu não posso dar uma cesta básica inteira, não tem problema. Eu quero dar 10 quilos de arroz, vai dar no mantimento aos poucos, né? Que depois é a Laurete lá, e junto com a Solange, a Angélica montam a cesta aí pra gente, como todo ano, ok? Então a nossa campanha hoje prioritária é a campanha dos mantimentos, ok? Então vamos encerrar a primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao Guilherme pelo estudo da manhã de hoje, e vamos pedir que aqueles que estejam necessitando passe a guarda no salão, 5, 6 passistas depois em condição também se dirigam à sala de passe. E assim nós encerramos essa primeira parte com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para tudo sempre. E assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte, agradecendo a presença de vocês no salão e aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook. Muita paz a todos.